Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 3. A ênfase das bem-aventuranças recai sobre as qualidades pontuadas por Jesus, que nada mais são do que as características morais que definem os verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus começa pelos humildes de espírito. Não se deve confundir humildade com pobreza, falta de instrução ou até mesmo com timidez ou ingenuidade. Humilde não é aquele sujeito maltrapilho que pede esmola nas esquinas, nem aquele que nunca frequentou uma escola, nem aquele que é explorado pelos chamados espertalhões. Humildade não significa também pensar menos de si. Não é humilde a pessoa que se julga incapaz de progredir na vida, de passar num concurso público, que pensa que é menos ou menor que todo mundo. Humildade não é pensar menos de si. Jesus era humilde e sabia exatamente quem era. Ele era Senhor e Deus e não escondia isso de ninguém. Mas uma coisa vemos em Jesus que nos ajuda a entender o que é a humildade. O evangelista João escreveu acerca de Jesus o seguinte: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João capítulo 13, versículos 3 a 5. Observe que Jesus sabia que viera do Pai e que tudo fora confiado às suas mãos. Então ele tinha plena consciência de sua divindade e de sua absoluta autoridade sobre todas as coisas. E mesmo sabendo que era Deus, o soberano Senhor do universo, tomou uma bacia com água e lavou os pés dos apóstolos, serviço que na cultura da época era feito pelo servo considerado mais incapaz numa casa. O que aprendemos? Aprendemos que humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. É a pessoa que tem consciência de que o que ela é e o que ela tem vem de Deus. Não é mérito seu, mas graça e bondade de Deus para com ela. E por gratidão e reconhecimento a isso, reparte com os outros o que é e o que tem. Foi assim que Jesus agiu e nos ensinou a humildade. Como é bem-aventurado aquele que reparte com os outros o que recebeu de Deus. Sua gratidão impede que seja egoísta e arrogante. Ele deseja ser bom para as pessoas, porque Deus foi bom para ele. E nesse partilhamento de bênçãos e dádivas, o humilde experimenta a felicidade de ser herdeiro do reino de Deus. Porque ele reparte, Deus lhe dá o seu reino, porque ele é grato. Deus se agrada dele e o faz seu herdeiro. Faça aos outros, não porque eles merecem. Deus fez por você, mesmo você não merecendo. Faça aos outros, porque Deus já fez muito por você. Isso é humildade. Agora é pensar e praticar. Que Deus abençoe a sua vida.